Deus chamou todos nós para ser santos, sem exceção nenhuma. Muitos vivem uma longa vida e no final nem entendem para que vieram. Carla Cutts viveu só entre 1991 e 2006 e esses 15 aninhos já foram suficientes para ele atender esse chamado de forma heróica e ser canonizado nesse domingo, dia 7 de setembro de 2025. Carla Cutts nasceu em Londres durante uma viagem a trabalho dos seus pais italianos. Em 4 meses de vida eles já tinham voltado para a Itália e ele ficava na casa dele sendo cuidado por uma babá polonesa que eles contrataram. Essa babá, galera, foi o instrumento que Deus encontrou para fazer grandes coisas, né, no Carla Cutts. Foi ela que apresentou para ele a fé católica. Ele já tinha sido batizado com 15 dias de vida, né, lá em Londres mesmo, mas ela apresentou para ele ela ensinou para ele que esse era só o começo, né, que não ia acabar nisso, porque os pais dele não eram praticantes, né, eles recebiam os sacramentos e pronto. A mãe deles, se eu não me engano, participou de 3 missas, tinha participado de 3 missas antes do Carla Cutts nascer. Isso aí mudou tudo, né, galera? Ela apresentou para ele Nossa Senhora, né, a Mãe de Deus e de todos nós. E assim começou uma linda história de uma grande devoção. O apostolado do Carla Cutts já começou dentro de casa, com a mãe dele, graças à sua curiosidade, galera. Ele ficava sempre fazendo perguntas. Aí a mãe dele buscou fazer teologia para conseguir acompanhar ele e poder responder tantas perguntas. Nessa curiosidade foi também vindo uma ansiedade para comungar, para receber a sua primeira Eucaristia. Ele era muito novinho ainda, os pais dele tiveram que pedir uma exceção para o bispo. O bispo foi conhecer o Carla Cutts e viu que ele realmente era diferente, ele viu que ele tinha uma maturidade espiritual muito grande. Então ele aceitou o pedido e Carla Cutts recebeu sua primeira comunhão aos 7 anos. Ele não queria mais parar, galera. Ele falava que assim como quem se expõe ao sol fica bronzeado, quem se expõe à Eucaristia diariamente se santifica, né, galera? E ele é a prova disso, né, galera? Ele, nessa de querer receber a comunhão todo dia, ele também se confessava toda semana. Ele, até os pecados veniais, ele falava que a nossa vida é como se fosse um balão, né, que a gente está subindo com um balão para o céu. Só que os pecados veniais são pequenos pesos que vão impedindo o balão de subir até o alto. Então ele ia para a missa diariamente desde pequeno. Muitas vezes os pais dele não podiam levar ele, mas eles tinham um mordomo que levava. Esse mordomo era hindu, mas Carla Cutts tinha um dom muito grande da explicação. Ele, conforme ele foi explicando para esse funcionário a fé católica com tanto entusiasmo, ele se converteu ao catolicismo e buscou logo o batismo para poder viver logo a experiência da comunhão, do tanto entusiasmo que ele deixava, né, em suas explicações. Seguindo, né, nesse dom, ele já queria ser catequista, cara. Ele pediu para os pais, eles falaram, né, não interferindo nos seus estudos, não interferiu. Então ele foi catequista, galera, aos 11 anos. Aos 11 anos, muitos alunos dele eram mais velhos que ele. E nessa de catequista, ele queria fazer com que os seus catequizandos acreditassem fielmente mesmo na presença real de Deus na Eucaristia. Então ele buscando, ele pesquisando, ele encontrou que não tinha nenhum canal de comunicação que falava sobre os milagres eucarísticos. E ele tinha uma paixão muito grande pelos milagres eucarísticos. Ele sempre pesquisava, ele gostava muito mesmo. Então ele decidiu criar um blog, galera. Ele criou um blog para falar sobre esses milagres eucarísticos. Outra virtude notável em Carla Cutts era a sua caridade. Um dia a mãe dele contou uma história de que ela chegou em casa, viu Carla Cutts ajudando a faxineira.
E aí ela falou, não precisa, ela tá recebendo para isso. Ele falou, mas ela mora longe, deixa eu ajudar ela para ela poder ir logo ver a família dela. Bom, vocês já perceberam que ele tinha muitos funcionários, né, na casa dele, então já é de se imaginar que ele tinha uma condição financeira muito boa. Mas mesmo assim ele era muito humilde, né, já deu, já começou a dar para perceber isso. Mas uma outra história também que a mãe dele contou foi que ela queria comprar um tênis novo para ele e ele falou, não precisa, eu já tenho um tênis. Com esse dinheiro dá pra gente dar comida para muita gente que precisa. E aí, em outro dia, ele nem com esse tênis ele voltou para casa. Ele saiu e nem com o tênis ele voltou para casa. Nem com o único tênis dele ele voltou para casa. Ele viu que tinha uma pessoa que precisava mais que ele e ele deu o tênis dele, galera. Ele deu o tênis para pessoa necessitada. Pois é, galera, ele ajudava muitas pessoas em situação de rua. Os pais dele davam dinheiro para ele comprar um lanche, né, quando ele saía de casa todo dia. E ele costumava sempre gastar esse dinheiro para dar comida para os moradores de rua, em vez de comprar o seu lanche. Ele era muito devoto de São Francisco, padroeiro dos animais. E ele amava os animais, galera. Ele tinha 4 cachorros e 2 gatos, e um monte de peixe também. E mesmo assim, sempre quando ele encontrava um animal abandonado, ele implorava para os seus pais para poder adotar. Em um dos vídeos do seu apostolado online, ele preveu a sua morte 2 semanas antes, né? Sono destinato a morire. Ele teve uma leucemia muito forte. A leucemia mais dolorosa que tem, galera. E ele nunca demonstrou sofrimento. Ele sempre ofereceu os sofrimentos dele ao Papa Bento XVI, né, o Papa da época e a Igreja Católica. E sempre quando falava assim, não, você não está sentindo dor, não? Ele falava, não, tem muita gente que tá muito pior que eu. Ele já estava nos últimos dias lá de vida. Ele contou para sua mãe para não temer, porque a morte é o começo da vida, né? Desde quando Jesus ressuscitou, a morte é o começo da vida. Ele morreu em paz por não ter desperdiçado nenhum momento da vida dele com coisas que desagradavam a Deus. E disse também à sua mãe que a única mulher da sua vida foi a Virgem Maria. Para alguém ser canonizado, a Igreja Católica tem que reconhecer 2 milagres intercedidos por ela. O primeiro milagre de Carlo Kutz foi reconhecido em 2020, quando ele foi beatificado por interceder na cura de um menino brasileiro. Ele tinha má formação no pâncreas, ele só comia comida líquida, qualquer coisa que ele comia ele vomitava. E aí a mãe dele rezou uma novena pedindo a intercessão de Carlo Kutz, até que uma missa foi lá e o menino pediu para não vomitar mais. E ele chegou em casa curado, galera. Ele comeu comida sólida normalmente. Depois ele foi no hospital, e nenhum médico conseguiu explicar. Em 2022 aconteceu o segundo milagre. Foi reconhecido ano passado pelo Papa Francisco e causou agora a canonização de Carla Kutz nesse domingo, dia 7 de setembro. Uma costarriquenha sofreu um acidente gravíssimo de bicicleta que causou traumatismo craniano. Por causa da hemorragia interna, os médicos falaram que era muito difícil dela sobreviver. Então sua mãe já foi até o túmulo de Carla Kutz e rezou fervorosamente pedindo a cura de sua filha. No dia seguinte, ela já estava respirando tranquilamente e andando, galera, já no dia seguinte. Então esse foi o milagre que causou a canonização de Carla Kutz, o segundo milagre de Carla Kutz. A primeira história de um santo que eu tive contato foi justamente a de Carla Kutz. Vocês estão vendo aqui, tem 2 livros dele, né? Eu ganhei justamente do meu padrinho, que ele é muito devoto de Carla Kutz. A primeira vez que eu escutei a história de Carla Kutz foi no retiro que o meu padrinho era do casal coordenador. E aí, esse retiro foi o meu primeiro retiro da vida, galera. E aí, eu tava muito emotivo no dia anterior.
teve um momento lá muito emocionante. Eu segurei o choro achando que só eu ia chorar, mas não, todo mundo chorou. E aí eu segurei o choro, me arrependo até hoje, galera. Eu nunca mais seguro o choro depois desse retiro. Eu aprendi, pelo menos serviu como lição, né? Agora eu sei, galera, chorar de emoção é maravilhoso. Que bom que eu ainda tive oportunidades de chorar de emoção. É a melhor coisa que tem, galera. É maravilhoso, é muito bom mesmo. E aí, no último dia, teve a última palestra, que foi do meu tio, o meu padrinho, né? Junto com a esposa dele. E foi contando a história de Carla Kutz, que era o padroeiro do retiro. Eu também me emocionei muito, galera, mas também segurei o choro. Não me orgulho nem um pouco, me arrependo demais, mas gostei muito da história de Carla Kutz. Na época eu já achava que ia ser meu sonho de devoção, depois eu fui conhecer a história do Papa São João Paulo II, eu assisti o filme dele, Carol, o homem que se tornou o Papa. Filmaço, galera, filmaço. E aí já ficou pau a pau os dois. Aí depois conheci também o São Francisco de Assis. Assisti o filme dele também, o filme de São Francisco de Santa Clara, né? Achei maravilhoso. Ainda vou assistir a parte 2. Eu comecei a assistir a parte 2, mas não consegui terminar. Que a parte 1 mais focada na história de São Francisco. E a parte 2 é na história de Santa Clara, né? Também gostei muito de Santa Clara também. Mas eu tava muito entre os três. Só que eu não sabia ainda que santo de devoção não é a pessoa que escolhe, é o próprio santo que escolhe. Depois o Padre Pio me escolheu, galera. Quem sabe um dia eu ainda conto essa história pra vocês. Mas é isso, esses livros aqui eu ganhei. Esse daqui, a biografia espiritual de Carla Kutz, foi quando meu tio viajou para Aparecida, ele trouxe para cá. E essa aqui é os 5 passos para a sessão. Eu ganhei outro retiro que eu fiz no SEGME, o SEGME que acontece no Brasil todo, né, galera? É isso, conhecemos hoje a história de Carla Kutz, né? Uma inspiração para todos nós. Ele prova que todos nós podemos ser santos, não é impossível, é pra gente, é pra todo mundo. Ele viveu, ele teve suas virtudes heróicas, mas ele também viveu como todos nós. Ele teve seus hobbies. Ele mexia na internet também, né, galera? Ele era muito talentoso também com a internet. Ele gostava de jogar bola também, jogava futebol e também fazer piada, até fazer piada, galera. Ele era um cara muito divertido. O povo na escola gostava muito dele, era muito engraçado. E também, quem gostava muito dele, né, apareceu bem presente no funeral dele. Os pais dele até se assustaram, não conheciam ainda. Eram os moradores de rua que ele ajudava, né, galera? Com certeza isso aí teve também uma grande influência para abrir o processo de canonização do Carla Kutz, né? Então é isso, galera. Maravilhosa história de Carla Kutz. Uma inspiração para todos nós. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por assistirem até aqui. Deixe seu like, se inscreva no canal e compartilha para todo mundo para ajudar a gente. E é isso, galera. Até semana que vem.